Bem, boa noite. Vamos lá? Vamos fazer a questão 7. Eles vão apresentar para a gente 3 conjuntos. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Seja o conjunto A, aquele formado por N números, pertencente aos números naturais, tal que 1 seja menor ou igual a N e N menor ou igual a 3, ou seja, ele está dizendo que eu tenho aqui um conjunto A, e nesse conjunto A, eu tenho aqui, ele começa com 1, são todos os números naturais que estão dentro desse intervalo. Então eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Ele está me falando que eu tenho um conjunto B também, com todos os números naturais que estão dentro do intervalo 2 a 5. Então, legal. Então, 2, 3, 4 e 5. 2 é menor ou igual que a N, que é menor ou igual que a 5. E um conjunto C, formado pelos números naturais, também pertence aos números naturais, no intervalo de 3 a 7. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui o conjunto. E ele fala que existe aqui uma relação R1 e uma relação R1 entre o conjunto A e B e uma relação R2 entre o conjunto B e C. Muito bem. Então, vamos estabelecer essas relações aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, que a relação R1 é de 1 para 2. Então, legal, 1 para 2. Deixa eu aumentar aqui, que fica melhor. Essa relação, vou pegar aqui, relação R1. Relação R1. 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. O 5 ficou sem ninguém aqui nessa relação. E uma relação R2, vamos pegar os números lá da relação R2. E uma relação R2 formada pelos números 2 e 4, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 7. O 6 ficou sem ninguém aqui nessa relação. Legal. Então, o que o exercício pede? Ele pede a matriz booleana da relação composta R2 e R1. Então, para a gente montar essa matriz composta, ela é mais ou menos assim. Eu vou ter aqui 1, 2 e 3 na primeira relação, tá? E em cima eu vou ter 2, 3, 4 e 5. Existe uma relação de 1 para 2? Sim, tem uma relação de 1 para 2 aqui, então eu vou ter um nível alto e vou ter 1 aqui. Existe uma relação de 1 para 3? Não, não existe relação de 1 para 3, então é 0. Existe de 1 para 4? Não, então é 0. Existe de 1 para 5? Não, então é 0. De 2 para 2, tem? Não tem, então é 0. 2 para 3, tem, está aqui, ó. Então é 1. 2 para 4, não tem, é 0. 2 para 5, não tem, é 0. 3 para 2, não tem, é 0. 3 para 3, não tem, é 0. 3 para 4, tem, é 1. 3 para 5, não tem, é 0. E na R2, na relação R2,
nós vamos ter aqui a mesma coisa. Vou fazer uma outra matriz, agora com os números 2, 3, 4 e 5. E aqui em cima 3, 4, 5, 6 e 7. Na relação 2 para 3 não existe, então é 0. 2 para 4 existe, está aqui, então é 1. 2 para 5 não existe, é 0. 2 para 6 não existe, é 0. 2 para 7 não existe, é 0. 3 para 3 não existe, é 0. 3 para 4 não existe, é 0. 3 para 5 existe. Está aqui, ó. Então é 1. 3 para 6 não existe e 3 para 7 não existe, tudo 0. 4 para 3 é 0, 4 para 4 é 0, 4 para 5 é 0, 4 para 6 é 0, 4 para 7 está aqui, é 1. E ninguém fazendo relação com 5, então tudo 0. Então quando a gente comparar esses resultados aqui, nós vamos perceber que eles bateram exatamente com os resultados desse produto de matrizes aqui. Contudo, o exercício ele dá duas alternativas para nós. Ele dá dois exercícios que têm as mesmas matrizes. Como é que eu faço para escolher? Nessa aqui de cima, ele fala o seguinte: o produto deve ser realizado como produto usual de matrizes. E aqui embaixo ele diz o seguinte: o produto deve ser realizado como produto usual da álgebra de matrizes, que é o que nós realizamos aqui. Então, a resposta certa é esse daqui, é esse exercício.